O meu recorte vai ser quais são as consequências de irregularidades praticadas no âmbito da prestação de contas. E me parece que é muito importante a gente olhar para o passado e saber onde a gente está errando. E acho que a gente tem muito para poder aprender com o mensalão, que já passou um tempo, e com o último processo que o tribunal julgou da chapa Dilma Temer, que todo mundo sabe, foi julgado improcedente, me parece que revela um erro do sistema. Por que... Bom, antes disso, qual me parece ser a falha sistêmica que a gente precisa avaliar? Me parece que a gente está errando muito, porque os dois principais escândalos que envolvem a arrecadação de recursos no Brasil, confessadamente, que são o mensalão e esse escândalo da Petrobras, eles não repercutiram absolutamente em nada, nem no partido, nem nas campanhas. Então, eventuais condenações do mensalão repercutiram em algumas pessoas. E as condenações desse escândalo da Petrobras podem repercutir em algumas pessoas. Mas, ainda que comprovadamente recursos públicos ou recursos de Caixa 2 ou lavagem de dinheiro tenham repercutido na campanha, eles não repercutiram no mandato. Então, acho que a gente está errando em alguma medida, né? Por que essa ação... Em primeiro lugar, por que o mensalão não teve repercussão na campanha? Bom, inicialmente não havia consequências eleitorais para isso fora do abuso de poder econômico. Então, o que se fez na legislação a partir do mensalão? Inseriram na lei, em 2009, um artigo que é o artigo 30A, que é o objeto da minha apresentação. Ele trouxe para a lei uma sanção específica que repercutiria naquelas pessoas, nos mandatários, que arrecadassem ou tivessem gastos ilícitos na sua campanha. Então, se alguém arrecada ilicitamente ou gasta ilicitamente, ela pode sofrer consequência do 30A. Qual é? A perda do seu mandato, do diploma ou do registro. E lá no artigo 30A fala que a consequência é cassação do diploma, que repercute no fim do mandato, na cassação do mandato, da mesma forma. Isso foi inserido em 2009, depois do mensalão, porque diziam, olha, vejam bem, aqui no mensalão não teve consequência, porque, embora tenha tipos penais para casos relativamente a esse ilícito praticado, ainda que não seja um tipo penal eleitoral específico, não existe sanção eleitoral que alcance esse caso. Qual foi o problema dessa sanção inserida na lei? O prazo para ajuizamento dessa ação. O prazo para ajuizamento dessa ação é de 15 dias após a data da diplomação, que é pouco mais de 1 mês, 2 meses, quase, da prestação de contas. Prazo em que não dá para saber absolutamente nada do que está acontecendo. Porque as pessoas, quando prestam contas depois das eleições, a gente tem a prestação de contas regular do partido todo ano, mas... Nesse ponto que interessa mesmo, são as prestações de contas que os candidatos e os partidos fazem no processo eleitoral e que acontece depois de encerrado o processo eleitoral. A gente tem prestações de contas parciais e declarações de 72 em 72 horas das arrecadações, mas essas divulgações para transparência ao longo da campanha não são a prestação de contas. A prestação de contas que permite a costura do que aconteceu na campanha só acontece depois do processo eleitoral, se tiver segundo turno, depois de novembro. A diplomação acontece mais ou menos 19 de dezembro. Então, 15 dias depois da diplomação, ainda que se considere o recesso forense, vai dar lá em janeiro. Ninguém soube de nada, ninguém pôde investigar nada. Ainda está no início do processo de apuração. Porque eu quero acreditar, e é o que normalmente acontece, que ninguém na sua prestação de contas revela nenhum ilícito que pratica. Isso depende de investigação. E foi exatamente o que aconteceu no processo de cassação da chapa Dilma Temer. Porque, primeiro, por que a ação foi rejeitada? O argumento do tribunal, acolhido por 4-3, é de que a inicial da ação não trazia o relato de Caixa 2, não trazia o relato de lavagem de dinheiro. 3 ministros entendiam que era possível extrair da inicial esse relato, mas 4 entenderam que não. O que não é de todo absurdo, é preciso reconhecer. E por que não havia esse relato claro na inicial? Porque houve um conluio entre as partes, porque o pessoal não quis colocar isso? Não, porque ninguém sabia.
No máximo que se sabia é que havia uma irregularidade praticada na Petrobras e que essa irregularidade ela envolvia o pagamento de propinas, o que todo mundo viu na imprensa. O que a gente descobriu ao longo do processo de investigação da última campanha eleitoral? Que, para além do Caixa 2, um ilícito que era pouco investigado pela Justiça Eleitoral, talvez fosse o principal ilícito praticado nas campanhas eleitorais, que é a lavagem de dinheiro. Havia um teto praticamente ilimitado de gastos nas campanhas anteriores. Isso porque era quase limitado? Porque era o candidato e o partido quem dava no seu registro de candidatura. Isso promovia qual incentivo equivocado? As pessoas tinham dinheiro para gastar no que queriam. Então, eu tinha aqui R$1 milhão recebido de fonte ilícita e 3 meses para emitir nota do que eu quisesse. O que a campanha fazia? Ela contratava ficcionalmente empresas que não prestavam serviço, mas emitiam nota e lavavam esse dinheiro, esse R$1 milhão que eu tinha numa mala aqui. Como que alguém vai descobrir isso num processo de prestação de contas? Como se descobre que serviços não foram prestados ao longo da campanha com 5 mil candidatos concorrendo? A Justiça Eleitoral não tem braço para fazer isso. Nem os próprios candidatos adversários, nem os partidos adversários. Isso faz com que a gente gere uma distorção nesses processos de cassação de mandato pelo 30A, que é acabar punindo quem pratica irregularidade e não quem pratica fraude. Porque quem pratica fraude não se tem tempo para poder investigar. Acho que a primeira divisão que é preciso fazer aqui é que esses processos de apuração que repercutem nos mandatos eletivos, eles têm 2 tipos de pessoas. Alguns que praticam irregularidades, porque o processo de prestação de contas é complicado mesmo. Deus que me livre disso. A Denise vai vir aqui fazer uma explicação, o desembargador Paulo explicou, isso é uma corrida de obstáculos. É preciso ser técnico para conseguir ultrapassar tantos obstáculos na prestação de contas. E essas pessoas não são as pessoas que o artigo 30A busca sancionar. O que o artigo 30A busca sancionar não é quem cometeu equívoco na prestação de contas e que, no final do dia, é quem acaba sendo sancionado. O que ele busca sancionar são as pessoas que praticam fraude nas eleições, que arrecadam recursos de forma ilícita, não de forma equivocada, mas de forma ilícita e que gastam recursos de forma ilícita. E são essas pessoas que, atualmente, nós não conseguimos alcançar com o artigo 30A. E não conseguimos alcançar de forma nenhuma, porque a última ação possível de se ajuizar na Justiça Eleitoral, depois que as contas são prestadas, elas são 15 dias após a data da diplomação. 15 dias depois do dia 19 de dezembro. E suspendido pelo recesso, de acordo com a jurisprudência do TSE, vai dar mais ou menos lá no final de janeiro. Em 2 meses, ninguém consegue apurar a irregularidade, porque isso não é trabalho do partido, não é trabalho do candidato, e nem é possível a Justiça Eleitoral investigar. Isso é trabalho da Polícia Federal. Grandes fraudes, só a Polícia Federal consegue apurar. E, nesse caso especificamente do processo do mensalão e da chapa Dilma Temer, foi exatamente o que aconteceu. Investigações policiais revelaram, muito tempo depois desse prazo de 15 dias da data da diplomação, que irregularidades na campanha haviam ocorrido. E como a gente lida com isso? Bom, quando a lei foi alterada, lá em 2009, eu estava no tribunal e não havia prazo previsto no artigo 30A para ajuizamento dessa representação. E a primeira discussão que o TSE travou a respeito desse artigo, e aí você pode dizer assim, não, mas o 30A não é o único artigo que sanciona questões relacionadas às contas, porque o que está relacionado a gasto de recursos na campanha gera repercussão no mandato por meio do abuso de poder. Mas, veja, abuso de poder econômico é passível de representação que só pode ser ajuizada até a data da diplomação, ou é passível de ação de impugnação de mandato eletivo, que também é passível de ajuizamento 15 dias depois da diplomação. E aí o que o tribunal naquela época discutiu? Olha, como a lei não traz um prazo, a gente precisa fixar um prazo aqui para o 30A. E houve uma grande discussão no plenário. Uma corrente defendia que o prazo seria de 180 dias
depois da diplomação, que era o prazo em que os agentes precisavam guardar os documentos da prestação de contas. E outra defendeu 15 dias após a data da diplomação, que foi o que acabou vencendo, e que o Congresso absorveu e alterou o prazo para que ficasse 15 dias depois da data da diplomação. E prazo que se revelou insuficiente, né? E esse é um problema de muito difícil solução, porque ele envolve dois lados. Um, que é a necessidade de se apurar a prática da fraude e imputar responsabilidade e consequência a isso. Mas, de outro lado, eu tenho a necessidade de estabilizar o processo eleitoral. Eu poderia dizer assim, olha, coloca 180 dias aí depois da diplomação. Vamos promover, vamos lutar aqui para alterar a legislação. Mas isso também não seria benéfico. E, na minha perspectiva, não é uma solução válida. Válida é, né? Mas não é uma solução eficaz e benéfica para o sistema, porque ele causa uma instabilidade. O processo eleitoral, uma hora, precisa acabar. A gente precisa, na verdade, me parece, mudar a perspectiva de controle. A gente tem uma ideia de que cassação de mandato é sanção, é uma pena que a gente aplica aos candidatos, mas não é. A cassação de mandato ela serve para poder reestabilizar a legitimidade das eleições. É como se eu dissesse para o candidato, olha, eu não quero te sancionar, isso não é um problema que eu tenho com você. É um problema que eu tenho com a legitimidade do processo eleitoral. Eu quero reestabelecer a legitimidade como efeito colateral. Para reestabelecer a legitimidade, você precisa perder o seu mandato. E por que é um efeito colateral? Porque, para reestabelecer a legitimidade do mandato, eu tenho que renovar o processo eleitoral. Então, eu descubro que algo quebrou a legitimidade do processo, o nosso sistema impõe como necessidade anular aquelas eleições e realizar outro processo eleitoral, e a única forma de fazer isso é suprimir o mandato de quem está. Então, cassar mandato é efeito colateral de restabelecimento de legitimidade. Sanção é outra coisa. É imputação pessoal a alguém que praticou um ato ilícito. E por que é importante fazer essa identificação? Porque as perguntas que eu faço para alterar o sistema quando eu parto desse pressuposto são diferentes. Se eu quero reestabelecer a legitimidade e, como efeito colateral, o sujeito perde o mandato, o que eu tenho que perguntar? Vale a pena desestabilizar o sistema a qualquer momento? Eu vou responder que não, não vale a pena. Só no Brasil nós fazemos isso. Do mundo inteiro. Em nenhum lugar do mundo se caça mandatos como caçamos aqui. Do primeiro dia de 2017 até hoje, o TSE realizou 90 eleições suplementares. Isso quer dizer que, se a gente sequenciasse essas eleições no tempo, nós teríamos uma eleição realizada a cada 6 dias. Só no Brasil isso acontece. Porque a gente tem uma ideia de que a solução para resolver os problemas de ilícitos praticados na eleição é cassar mandatos, porque mandatos são elemento de sanção, mas não são. Eles são elementos de legitimidade. E se eu for pensar na perspectiva de estabilidade do sistema, que é o que o mundo inteiro pensa, qual é a resposta que eu dou? Não vale a pena quebrar a legitimidade, a estabilidade do sistema, mesmo que houver quebra de legitimidade a qualquer tempo e a qualquer custo. Então, uma hora, isso tem que acabar. O processo eleitoral tem que acabar. Por mais que aquela pessoa, no momento do processo eleitoral, tenha praticado ilícito e seja legítima. Mas tem que ter uma solução para isso, Marilda. Como é que a gente faz? Nosso sistema de controle ele é errado. A gente controla o processo eleitoral como nós controlávamos a administração pública no século XIX e até o meio do século XX. A administração pública evita controle a posteriori. Porque controle a posteriori é a vaca que já foi para o brejo. E, no processo eleitoral, com o grande problema do sujeito já estar ali sentado na cadeira. Todo o foco do controle do processo eleitoral é depois que o negócio aconteceu. E com incentivos para que isso aconteça depois que o processo eleitoral já aconteceu. Qual é o incentivo que um candidato, um partido ou uma coligação tem para questionar ilícitos praticados ao longo da eleição? Se está todo mundo ali no pacto da mediocridade fazendo a mesma coisa.
sobra para o Ministério Público, que é 1, 2 pessoas controlando 5.000 pessoas, milhares de pessoas fazendo campanha. O processo de controle tem que ser concomitante. E como o processo de controle pode ser concomitante fora dos órgãos de controle? A gente depende do controle social. Não tem jeito. Hoje, a legitimidade para ajuizar essa representação por 30A, que é 15 dias depois da diplomação, é só do partido e da coligação. Nem o candidato tem legitimidade para propor essa representação. Como eu faço o controle de caixa 2? Como é que eu sei que um caixa 2 está acontecendo? Olhando a prestação de contas, ou eu sou milagreiro, a mãe de Ná, ou não tem jeito. Só se sabe que tem caixa 2 quando eu bato a prestação de contas com a realidade. Caixa 2 é aquilo que a pessoa faz fora do que é declarado, né? Então, se eu olhar o papel ali na prestação de contas, está muito claro que está tudo certinho. A não ser que a pessoa seja mal instruída ou pratique atos de irregularidade por desconhecimento, que é a primeira hipótese que eu disse, que não é aquela que o 30A busca sancionar, são aqueles casos em que o sujeito declara carro e não declara combustível, declara comitê, mas não declara a luz e a água, são umas bobagens dessa. Ou é caso em que o sujeito tem uma campanha na rua que não reflete o que está na prestação de contas. Então, eu preciso conseguir enxergar o que tá acontecendo na campanha, quantas pessoas trabalham na campanha, quantos comitês aquele sujeito tem, quantos carros ele tem na rua, quanto de papel, quanto de rede social ele está gastando para saber o que está na prestação de contas. E isso é só a realidade que revela. É impossível colocar uma pessoa para acompanhar cada campanha para fazer isso. Identificar a caixa 2 depende de denúncia e depende das pessoas. Quebra de sigilo ajuda? Ajuda, mas não resolve. Controle concomitante, só as pessoas podem fazer, auxiliando a justiça eleitoral. Esse é o caminho mais sustentável para que haja efetividade nesse controle, que o controle seja efetivamente concomitante. Mas isso não vai resolver o nosso incômodo de que as consequências para ilícitos praticados na prestação de contas não repercutem naqueles que efetivamente praticam ilícito. Do relato aqui do desembargador Paulo, a gente viu que nas prestações de contas as sanções repercutem apenas sobre aqueles que prestam as contas, né? Para o partido ou para o partido ou para a coligação, caso haja aplicação de multa ou determinação de devolução de recursos, ou para o partido, se houver suspensão das cotas do fundo partidário. Em que medida isso repercute no candidato ou na pessoa dele diretamente? Em nada. Então, na prestação de contas, não tem sanção para quem pratica a irregularidade. Eu tenho que ter uma sanção em outro lugar. Qual é a solução do nosso sistema hoje? O artigo 30A, que repercute no mandato do indivíduo. Repercute quando? Repercute quando tem gravidade na prestação de contas ou naquele ilícito que foi praticado nas prestações de contas. A única forma de repercutir diretamente no candidato é a cassação do seu mandato, como eu disse anteriormente, que não devia ser vista como sanção, né? A não ser que eu leve a questão para a esfera penal, que tem um tipo no artigo 350 do Código Eleitoral que tem uma sanção muito baixa, cuja reforma já é defendida por muita gente. Mas aqui no aspecto do 30A, quando a gente fala em repercussão do ilícito, o que a jurisprudência tem dito e que foi a segunda discussão que o tribunal fez depois de discutir o prazo? Isso precisa ser grave internamente. Lá no início, em 2009, quando essa reforma veio, havia uma discussão se esse 30A, se ele se referia à moralidade do processo eleitoral ou se havia uma irregularidade que tinha que ser pensada no âmbito interno da prestação de contas. Até agora há pouco, a jurisprudência vinha evoluindo para poder dizer que, olha, eu só casso o mandato quando tiver arrecadação ilícita na campanha ou gastos ilícitos na campanha eleitoral, quando a proporção da irregularidade diante da própria prestação de contas for relevante.
criou-se aqui uma diferença com o processo de abuso de poder econômico. Porque quando eu estou lá na representação por abuso ou na AIME por abuso, eu estou discutindo a gravidade com relação ao ato praticado na campanha. Então, se aquilo de alguma forma tinha potencial para interferir na legitimidade do processo eleitoral, havia uma repercussão suficiente para se cassar aquele registro, mandato ou diploma. Na representação por 30A, a perspectiva passou a ser diferente. O que precisava ser analisado era a proporção daquilo na própria prestação de contas. Então, se eu sou um candidato pequeno que prestei contas, gastei R$10.000 na minha campanha de vereador, R$1.000 de irregularidade é uma irregularidade relevante porque representa 10% da minha prestação de contas. Mas se eu sou presidente da República e gastei 70 milhões na campanha eleitoral, só 7 milhões é que representam 10% e que vão repercutir internamente de forma relevante, com gravidade suficiente para poder levar a cassação do meu registro ou do meu diploma. O que agora, mais recentemente, nessa nova composição, o tribunal começou a perceber? Que esse tipo de avaliação gera inúmeras distorções e injustiças, porque eu caço o registro, diploma e mandato a partir de irregularidades muito pequenas e eu acabo sancionando pessoas que praticaram simples irregularidades por falhas e não por fraudes praticadas no mandato. E, de outro lado, eu acabo livrando pessoas que praticaram atos relevantes, que, embora em termos financeiros repercutam um pouco na campanha, que eles são graves o suficiente para poder quebrar a legitimidade do pleito ou que têm gravidade independentemente da legitimidade. Agora, essa semana, o tribunal julgou um caso em que haviam identificado doações, se eu não me engano, 15 doações de R$1.000 sequenciadas, praticamente na mesma semana, e advindas de contas de pessoas diferentes, mas no mesmo momento do dia em valores iguais. Passado o processo eleitoral, logo depois da diplomação, depois do prazo do 30A, inclusive, identificou-se que essas doações eram de pessoas que tinham isenção do imposto de renda e que vinham de pessoas que eram beneficiárias do Programa Social Bolsa Família. E o tribunal concluiu pela cassação do diploma dessa pessoa num processo de 30A. Você pode pensar assim, mas como que essa pessoa fez essa representação se, na época, ela não sabia que essas doações eram advindas de Bolsa Família ou de pessoas com isenção do imposto de renda? Na verdade, quem entrou com a representação jogou na loteria, né? Entrou com uma representação sem saber de onde era o recurso, com aquele início de indício de irregularidade, indicou lá que era muito suspeito que pessoas doassem no mesmo período R$1.000 de forma sequenciada e esperou para ver se tinha alguma irregularidade que poderia ter potencial para repercutir no seu mandato, que foi mais ou menos o que aconteceu no processo de cassação da chapa Dilma Temer. Jogou-se na loteria de uma ação de investigação judicial, de uma representação por 30A e de uma AIME, com as irregularidades que eram conhecidas naquele momento. A diferença dos dois casos é que a loteria da representação dos R$1.000 sequenciados do Bolsa Família deu certo e a loteria da representação da chapa Dilma Temer não deu, porque exigiu-se que tivesse lá escrito Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Ao passo que na representação desse outro caso julgado semana passada, não havia essa exigência dessas palavras ou dessas frases escritas, né? O fato é que esse sistema, como ele está montado, que é um sistema em que tem uma irregularidade específica direcionada para gastos e arrecadações ilícitas na campanha, de uma representação que só pode ser ajuizada por partidos, coligações ou pelo Ministério Público, que só pode ser ajuizada 15 dias depois da data da diplomação, que depende de quebra de sigilos e de investigações que são posteriores à prestação de contas e que muitas vezes pegam provas emprestadas, não só da prestação de contas, mas de outros processos de investigação criminais que não envolvem as mesmas pessoas da campanha eleitoral, que foi uma discussão que se teve no processo da cassação da chapa Dilma Temer.
ao invés de se tornar um processo de apuração de irregularidade eficaz, que leva à cassação de mandato de pessoas que praticaram fraudes no processo eleitoral, ou caçam mandatos de pessoas que praticam irregularidades por desconhecimento, porque o processo de prestação de contas é, de fato, um processo complicado e é a ocorrida de obstáculos, ou leva a uma loteria, que é o que a gente está vivendo hoje. E me parece que a instabilidade do sistema eleitoral não pode depender nem de uma loteria e nem de imputação de irregularidade, de perda de mandato, gerando um processo eleitoral a cada 6 dias, envolvendo pessoas que praticaram simples irregularidades. Alguma coisa tem de errado. E a gente precisa aprender com isso. Muito obrigada.